referência número 7, ela encontra-se em duas folhas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, quando se tiverem salvado, nunca mais se estribarão ou se apoiarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba. Já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías capítulo 10, do versículo 20 ao 34. Vamos aos comentários. Casa de Jacó define o Israel desta passagem. Consistia em todas as 13 tribos, não só em 10 tribos. Remanescente, um termo usado muitas vezes para referir-se a Judá, Israel e Jacó no sentido de todo Israel. Destruição, hebraico kilaion, consumição, destruição, desfalecimento. Traduzido por destruição aqui e desfalecimento em Deuteronômio 28:65. O termo vem de kalá, terminar, cessar, acabar, perecer, consumir, destruir, completar, desfalecer. A destruição determinada refere-se ao fim da era e de todo o relacionamento de Deus com Israel, que está em pecado e rebelião, ao fim de todas as coisas que levam a cabo os tempos dos gentios e restauram Israel em justiça eterna e abundante. Compare Daniel 9:27, em que kalá é traduzido por consumação desta era. Poderia ser traduzido por o fim completo que está determinado, pois kolá é traduzido por consumir de todo, fazer uma destruição final e dar fim. Destruição poderia ser traduzido por consumação total e deve ser entendido em relação ao fim total de várias coisas no segundo advento de Cristo. 10 coisas que então têm fim. 1. O tempo dos gentios. 2. O estado de condenação de Israel. 3. Guerras. 4. O governo do homem. 5. Enfermidades. 6. Transgressão em Israel. 7. Fim do pecado para Israel. 8. Injustiça. 9. Tribulação. E 10. Prenúncios de muitas profecias. Habitas em Sião,
todas as profecias que giram em torno do relacionamento de Deus com Israel, habitando em Sião. Esta não é uma exceção. Para que isso se cumpra, Israel, o povo de Deus, deverá habitar em Sião. Portanto, é necessário um cumprimento nos últimos dias. Vara, o termo vara é usado para referir-se ao castigo da tribulação no futuro, em particular quando Israel tornará a congregar-se em sua terra e passar pela maior dificuldade que o mundo já viu ou verá. À maneira dos egípcios, a ideia aqui é destruir completamente o remanescente de Israel nos últimos dias, como procurou fazer o Egito nos tempos de Moisés. Daqui a bem pouco, quando começar, a tribulação durará pouco tempo. Flagelo. O Messias será o flagelo de Deus para destruir o futuro anticristo, assim como Gideão foi o flagelo de Deus nos dias de Midian. Disse claramente no versículo 27 que o jugo seria despedaçado por causa da unção, ou do Messias. Sua vara. Assim como Deus, de um modo sobrenatural, dividiu as águas do Mar Vermelho para preservar Israel e destruiu o Faraó no meio do mar, assim ele destruirá de modo sobrenatural o Anticristo e seus exércitos. Naquele dia, no dia do Senhor, o jugo e a carga que o Anticristo terá colocado sobre Israel serão despedaçados e destruídos por causa da unção. Unção, do hebraico shemen, traduzido por azeite 175 vezes, oliveira 4 vezes, unguento 13 vezes, gordura 1 vez, unção. É usado no sentido de ungir por 15 vezes e de coisas sendo ungidas por 16 vezes. Uma vez que a referência aqui é a destruição do Anticristo e o Messias irá destruí-lo, Cristo deve ser a unção em questão. O rei da Assíria nos últimos dias passará por todos os lugares e irá ocupá-los com os grandes exércitos das nações que estarão sob seu comando no Armagedon. Esta passagem só faz sentido quando deixada no contexto em que está relacionada ao rei da Assíria nos últimos dias, dos versículos 20 ao 27. Arrancá-la desse contexto e forçá-la a dar sequência ao versículo 19 é fazer injustiça às Escrituras. Sua bagagem refere-se aqui aos apetrechos de guerra do Anticristo. Parará em Nob, uma cidade de sacerdotes, ficava a alguns quilômetros ao norte de Jerusalém. Parece que servirá de base para o Anticristo enquanto ele estiver procurando tomar Jerusalém dos judeus. Desbastará. Nos versículos 33 e 34, os exércitos do Anticristo serão descritos como uma floresta espessa por causa do grande número de homens que estará com ele, vindos das nações que estarão sob seu comando. Ramos. 5 classes no exército do Anticristo. 1. Os ramos, o assírio ou o próprio Anticristo como líder do exército. 2. Os de alta estatura, usados somente outra vez em Isaías, traduzido como os exércitos do alto, e para referir-se às forças angelicais. Compare Apocalipse 12, do 7 ao 12. 3. Os altivos, os líderes exaltados da raça humana sob o governo do Anticristo. 4. A espessura da floresta, os soldados comuns. 5. O Líbano, no sentido dos cedros altos do Líbano, que cairão, e refere-se aos grandes sobre o governo do Anticristo, que serão derrotados à mão de um poderoso. A Berkeley diz, por um majestoso. Não está declarado quem ele é, mas sem dúvida faz-se referência ao Messias que virá à terra para destruir os exércitos do Anticristo no Armagedon. Isaías capítulo 13, versículos 6 ao 13. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor.
vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. O dia do Senhor, o dia do segundo advento e do milênio, está perto. Só estará perto no segundo advento de Cristo, provando que esta destruição de Babilônia, como Sodoma e Gomorra, foram derrocadas. Será naquele tempo. Haverá tamanha escassez de homens após a destruição, que um homem será mais valioso do que o ouro, mais raro que o ouro fino, por conseguinte, precioso por causa da escassez. Embora refira-se em particular ao segundo advento, em que o dia do Senhor começa, os céus serão afetados, pelo menos 5 vezes durante a futura tribulação. 9. Isaías capítulo 24, versículos 21 ao 22. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. Naquele dia, o dia da batalha do Armagedon e do milênio, Satanás, os anjos caídos e os demônios que estão nas alturas ou agora dominam o ar, e os reis da terra serão derrotados. Satanás, os anjos caídos e os demônios serão colocados no abismo por 1000 anos, e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Os reis da terra serão lançados no inferno, como presos sendo ajuntados em uma masmorra. Depois de muitos dias, após 1000 anos, Satanás e suas forças espirituais serão soltos do abismo para enganar as nações durante um curto tempo. Serão lançados no lago de fogo preparado para eles. A besta e o falso profeta permanecerão no lago de fogo durante os 1000 anos. Ainda estarão lá quando Satanás for colocado naquele inferno eterno. A segunda ressurreição acontecerá naquela época, e o inferno dará os mortos que serão julgados e lançados no lago de fogo.